Bom ter você aqui na Prospera Terapias. Eu quero falar um pouco sobre a orientação pedagógica ou como você orientar uma criança, como você direcionar ou entender essa criança com base na numerologia pitagórica. Então, primeiro você precisa entender que o mapa, independente de ser de um adulto ou de uma criança, ele já tem uma diretriz, ele tem uma motivação, ele tem um caminho de destino, ele tem uma personalidade. E aí pode ocorrer muitas vezes em determinados ciclos, principalmente no primeiro ciclo, como entender esse serzinho, como entender essa criança. Então é isso que eu quero te mostrar hoje, para ficar mais fácil, que muitas vezes os pais, os tutores ou quem é responsável por uma criança às vezes tem dificuldade justamente porque não entende como que aquela criaturinha funciona. Então eu quero te dar algumas dicas em relação a essas informações hoje, que seria exatamente chamado de orientação pedagógica, mas com base na numerologia. E aí eu vou colocar para você na tela um mapa para você entender da onde eu estou tirando essas informações, para ficar mais fácil. Aí eu tenho um mapa, certo? Esse mapa, o que acontece? Peraí, deixa eu colocar aqui. Então nós temos aí, como eu disse, né, a motivação, a gente tem a personalidade, o destino. Quando eu olho para o mapa dessa criança, aí aqui eu estou colocando uma criança no sentido de independente da idade, tá? Mas principalmente aí antes dos 14 ou até antes dos 7, porque até os 7 anos é onde o ser humano ele é formado, né? O adulto é formado. Quando eu olho para o mapa dessa criança e eu vejo a motivação de vida dela sendo 1, o que eu preciso já ter uma preocupação ou dar uma atenção muito específica. A motivação de vida 1, a vibração 1, é uma necessidade de liderar, de ser independente, de tomar iniciativa. Só que aí eu olho aqui para esse 6 e esse outro 6. Esse 6 aqui é o caminho de destino. Então pensa assim, ó. O 6 está relacionado com família, está relacionado com harmonia. Então essa criança ela precisa ter independência, só que como ela tem 2 6 no mapa e esse 6 é muito forte, o que pode acontecer? Essa criança se dedicar exageradamente à família e deixar a sua iniciativa, o seu sucesso, as suas conquistas de lado. Então quando você já tem essa informação, você já começa a direcionar essa criança de uma forma um pouco mais específica. Outro ponto que é muito importante dessa criança, fazendo uma orientação pedagógica, né, direcionando esse serzinho aqui, essa criaturinha, se você for olhar aqui, ela tem no primeiro ciclo um 3 e depois ela tem mais 3 aqui nos ciclos posteriores, mas ela também tem um 9. O que esse 3, esse 9 e esse outro 3 aqui tem em relação com a característica da criança? É uma criança ativa, é uma criança curiosa, é uma criança que gosta de experienciar, principalmente com as mãos. Ela é uma criança que ela tem necessidade de conhecimento em relação à criatividade. Então pensa assim, se os tutores, os pais, os responsáveis, eles não estiverem com essa informação em mãos, vão de repente colocar essa criança, um exemplo apenas, tá? De repente, para que essa criança seja mais estruturada dentro de uma disciplina, mas de uma disciplina muito fechada, numa disciplina que seja ali mais, vamos chamar de quadradinha. E essa estrutura para essa criança não vai funcionar. Não vai funcionar em que sentido? Ela vai se adequar? Sim, como muitas crianças. Você que está vendo esse vídeo, você se adequou a algumas informações lá que foi imposta para você. Só que isso vai fazer mal na sua vida lá para frente. Aí quando entra, né, numa determinada fase, que seria a adolescência ou a fase adulta, a pessoa ela se perde. Por que ela se perde? Porque a alma dela, que é o que eu já disse aqui, né, sobre a motivação, o seu destino, ele começa a gritar dentro, só que ela criou-se ou foi estruturada dentro de uma informação completamente diferente. E ainda tem outro ponto, né? Essa criança aqui é uma DM0, um desafio maior com 0, que são vários desafios ao mesmo tempo. Então é uma criança que não tem como você colocar, não é que não tem. Pode-se forçar, mas não seria adequado colocar ela dentro de algo rigoroso e padronizado dentro do convencional. Aí você vai gerar muitos traumas, muitos desconfortos desnecessariamente e depois não vai entender quando essa criança lá para frente, que a gente chama, né, depois dos 14, que seria a fase ali mais rebelde, né, que seria a aborrecência, como é chamado em muitos momentos, não se entende o que é que está acontecendo. Por quê? Porque a criança ela tenta se libertar, ela tenta se transformar. Então aqui foi apenas alguns detalhes. Eu vou deixar aí, vou deixar na descrição aí e do lado os significados de vários números para que você possa entender. Mas vou trazer outros vídeos
com outros exemplos sobre orientação pedagógica. Caso você tenha ficado com alguma dúvida, deixe aí nos comentários e também se tiver algum outro tema relacionado que você gostaria de saber, pode deixar também nos comentários que com certeza eu vou fazer para você. Até o próximo vídeo. Fui!